Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marlon. Por mais que eu tenha uma carinha de novo, mas eu não sou tão novo assim, tá, gente? Eu tenho 27 anos de idade, sou brasileiro. Sou brasileiro, nascido numa cidade do interior do Paraná, no dia 18 de novembro de 1995, às 11h45 da noite, quase no dia 19. E a minha história começa já lá em 1995, quando eu nasci num lar cristão de procedência do catolicismo. E quando eu nasci nesse lar cristão, quando eu nasci, a minha mãe, ela teve eu no hospital, graças a Deus. E minha mãe, ela levou eu para fazer os exames e ela fez o exame do pezinho. E quando ela fez o exame do pezinho, deu que o Marlon, ele iria ser deficiente. O Marlon, ele iria ter alguma síndrome de Down, ou o Marlon ia ter alguma deficiência física. Então, a minha mãe é uma mulher cheia de fé, que me inspira e é uma das maiores referências para mim como pessoa que ama Jesus. Ela orou durante uma semana e ela fala que todos os dias ela orava e chorava. E aí, uma semana depois, por um acaso que não era um acaso, era Cristo, minha mãe refez os exames do pezinho e o Marlon, graças a Deus, eu acho que eu não tenho problema, só um pouco louco. Mas Deus transformou minha vida naquele dia. E fui crescendo com vários ensinamentos sobre o Evangelho, com a minha mãe e meu pai. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu ia para a igreja, não porque eu amava Jesus e eu entendia quem era Cristo. Eu ia para a igreja porque eu via meus pais fazendo, e assim como uma criança, normalmente ela vai seguir aquilo que os pais e a mãe faz. E aí eu comecei a ir para a igreja com a minha mãe, eu fui até coroinha e tudo mais. E inclusive, com 15 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais. Eu fui jogador de futebol no Brasil durante um pequeno período. E eu lembro que quando eu saí dos 15 anos de idade da casa dos meus pais, eu lembro que foi um processo bem difícil, porque eu passei por muitas dificuldades durante esse período, mas eu estava sonhando, meu sonho de ser jogador de futebol, né? Então, eu passava por muita coisa, inclusive fome, mas nunca falei isso para os meus pais, né? Porque eu estava sonhando, se eu falasse, eles iam falar, volta para casa. Eu falo, não. Mas eu entendo que esse período foi um período para tratar o meu coração e para forjar o meu caráter, sabe? Então, às vezes, a gente passa lutas que a gente não entende, mas essas lutas são necessárias para forjar o nosso caráter e fazer nós sermos maduros. E logo quando eu completei de 17 para 18 anos, eu voltei para casa dos meus pais, eu decidi largar o futebol. E eu lembro quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu falei, mãe, eu quero ser alguém na vida, porque eu só estudei, eu não tenho nada, e eu quero fazer faculdade. E a minha mãe orou, pediu direção para Deus, e aí eu mudei para São Paulo, com 18 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, com 18 anos, eu morava com os meus tios, de favor, durante um período. E nesse período, com 18 anos, era muito engraçado, porque a minha tia, ela é de uma família protestante, né? Evangélica, igual a gente conhece. Só que era tão legal que a minha tia nunca me forçava a fazer nada. A minha tia me convidava para ir ao culto, mas pelo contrário, ela me levava para a igreja. Então eu ia da casa da minha tia, que é Santo Antônio de Posse, para Artur Nogueira, que é a cidade onde eu comecei a caminhar com Jesus. E a minha tia, ela deixava eu na igreja católica. Então eu ficava na igreja católica e não tenho problema nada disso. Inclusive meus pais ainda continuam sendo católicos e quando eu vou no Brasil eu prego na igreja católica, mas aí é outra história. E aí minha tia deixava eu na igreja católica e ela ia para o culto dela. E era mais ou menos uns 15 minutos caminhando, sabe? E aí acabava a igreja católica tem uma doutrina, né, um jeito de realizar ali a missa bem regrado e bem no tempo exato eles terminam, é bem difícil passar muito. Então, sempre que acabava a missa na igreja católica, eu caminhava até a igreja da minha tia. E eu lembro que na frente da igreja da minha tia tinha um parque, né, um parquinho assim de diversões no Brasil, aquelas praças que tem. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, eu sentava no parque, e eu sentei um pouco longe, e eu lembro que eu olhava bem longe, aquelas pessoas adorando o Senhor de uma maneira que, para mim, não fazia nenhum sentido, porque eu não desfrutava disso no meu dia a dia.
Eu não via isso no meu dia a dia. E eu lembro que esse foi meu primeiro dia. E aí, no segundo dia, eu lembro que eu sentei um pouco mais perto nessa praça, em outro banco. E aí, quando eu sentei mais próximo do banco, eu comecei a ver mais ainda aquela intensidade, sabe? Na época eu não entendia, mas já era Deus me chamando. E aí, na segunda vez, na terceira vez, eu já estava na frente da igreja da minha tia. E ninguém me chamou, sabe? E aí eu lembro que quando eu estava na frente da igreja da minha tia, no terceiro dia, veio um homem, que eu nem sei quem é, se faz parte da igreja ou não, e ele simplesmente me ofereceu uma cadeira. Ele falou assim, você quer uma cadeira para sentar? E eu estava do lado de fora, eu não estava dentro da igreja. E eu falei para ele assim, não, obrigado, eu estou bem, estou só esperando. Esse homem não sabia que eu era parente da minha tia. Mas aquele ato dele, singelo de amor, constrangeu tanto o meu coração, que me despertou mais ainda em entender como aquelas pessoas se sentem tão amadas e o que elas fazem para se sentir tão amadas. O que está acontecendo? E eu lembro que no quarto dia, eu já estava indo direto na igreja com a minha tia. E aí no quinto dia, e no sexto dia, e quando eu vi, eu já fui capturado por Jesus. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, porque eu comecei a entender, e para mim fez sentido o plano de salvação que Cristo tinha para mim e o seu plano de ressurreição. Eu lembro que eu fiquei muito feliz e eu compartilhava com várias pessoas, com vários amigos, com várias pessoas que Deus colocou no meu caminho, pessoas maravilhosas que me ensinaram desde a minha família até amigos. Só que eu precisava tomar uma decisão. E eu lembro que eu decidi me batizar. E eu me batizei no dia 21 de dezembro de 2014. Só que até esse processo, eu precisava falar para os meus pais. Por quê? Eu tenho que honrar os meus pais. Eles ainda continuam sendo autoridade sobre a minha vida. E eu lembro que eu todo feliz, peguei o telefone, olhei assim e falei, eu vou ligar para meu pai, né? Estou caminhando com Jesus, ele vai ficar feliz e tudo mais. E quando eu fiz a ligação, infelizmente não foi isso que eu ouvi. Ele era totalmente contra eu caminhar com Jesus. Ele não queria que eu caminhasse com Jesus e ele não entendia que eu estava caminhando com Jesus não por causa de religião X ou Y, mas por causa eu encontrei o verdadeiro fundamento, que é Cristo. E aí eu lembro que depois de um período, isso me fez muito, muito, muito mal. E eu não contei para minha tia que eu morava junto. Só que não teve como, porque eu chorava todos os dias e eu emagreci nessa época 10 quilos. E aí chegou uma hora que isso ficou visível fisicamente. E aí eu lembro que um dia minha tia chegou em mim e falou, Marlon, o que está acontecendo? Você emagreceu. E eu falei, tia, eu contei para o meu pai que eu quero caminhar com Jesus todos os dias da minha vida e que eu quero me batizar, eu quero tornar esse ato público. E aí a minha tia, com todo cuidado, continua falando comigo, cuidando de mim, me acompanhando de perto, juntamente com meu primo e na época com a minha ex. E aí eu lembro que no dia 21 de dezembro, eu estava indo para o batismo, isso era um domingo de manhã, se eu não me engano, 21 de dezembro de 2014. E meus pais sabiam que eu ia me batizar naquele dia. Então meu telefone tocou não sei quantas vezes do meu pai, querendo me impedir de fazer o que eu queria para Jesus. E eu lembro que durante o carro eu estava orando e falando, Jesus, eu não quero atender porque o Senhor sabe que eu quero tomar essa decisão por você. O Senhor sabe que eu quero caminhar com você e não é por causa de ninguém, é por causa de você, Jesus. Eu te encontrei e você me encontrou. E aí eu lembro que o Espírito Santo, ele tocou meu coração, ele falou para mim, Marlon, você precisa atender essa ligação. E eu lembro que com muito medo, eu vou ser sincero, ninguém aqui é de ferro, ninguém é invencível, a gente é cristão, mas a gente não é perfeito. E aí eu lembro que eu atendi o telefone e eu falei, oi pai, tudo bem? Ele, tudo bem e tudo mais. Ele falou assim, você está indo fazer o que você vai fazer mesmo? Eu falei, tô inclusive no carro. Ele falou assim, você tem certeza disso? Eu falei, sim. Ele falou assim, então saiba que se você tomar essa decisão de se batizar, eu não vou mais te chamar de filho.
e eu não vou ser mais seu pai. Então eu lembro que eu já estava sofrendo porque quando eu liguei para ele das outras vezes, ele já tinha me dito isso de novo. Hoje eu entendo que na verdade não era meu pai. Era algo muito mais forte que meu pai querendo me parar. Mas infelizmente ele não conseguiu. Porque Jesus já venceu a morte. E aí eu lembro que eu bem triste, com os olhos cheios de lágrimas, eu respondi meu pai bem assim, falei, pai, tudo bem, se a partir desse momento que eu me batizar, você não me considerar mais como seu filho, e eu não ter mais meu pai, porque eu encontrei a verdadeira coisa que eu tenho para viver, que é Cristo. Eu falei, tá tudo bem, eu continuo caminhando com você. E eu lembro que, se eu não me engano, Jesus me mostrou o Salmo 23, versículo 10, que fala que mesmo que sua mãe e seu pai te abandonem, Ele cuidará de você. E aí, a hora que eu vi aquela passagem após isso, meu coração se encheu de esperança e de amor, sabe? E eu lembro que eu me batizei no dia 21 de dezembro de 2014. E talvez, irmãos, você está passando por alguma dificuldade. E é normal, às vezes, a gente ter medo, sabe? É normal, às vezes, a gente ter receio. É normal, às vezes, a gente achar que não vai conseguir. Mas, sabe, eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele é fiel suficiente para continuar fazendo, sabe? E eu amo a minha história e eu não quero trocar nada do que aconteceu na minha história até hoje. Porque tudo que eu vivi foi para Ele, por Ele e para Ele. Assim como a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16, todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele e nele. Sabe, se você está passando alguma dificuldade, sabe que Deus, Ele é suficiente. Ele é suficiente para cuidar de todas as suas dificuldades. Ele é suficiente para te ajudar a dar um passo de fé e continuar caminhando. Mesmo que as pessoas digam que você não vai conseguir. Ele ainda continua sendo o mesmo ontem, Ele ainda continua sendo o mesmo hoje, e Ele ainda continua sendo o mesmo eternamente. Então, eu só queria compartilhar esse testemunho que, na verdade, não é sobre o Marlon, é sobre Cristo. E se vocês puderem fechar os olhos, só para a gente fazer uma oração para mim finalizar e entregar já para o pastor. Fechar os olhos só para a gente orar. Sim, Jesus. Obrigado por esse momento que nós tivemos a oportunidade de mais uma vez glorificar o seu nome e colocar o Senhor no mais alto patamar. Obrigado, Jesus, porque através de mim, Jesus, o Senhor tem encontrado muitas e muitas pessoas, assim como através de cada um que está aqui, Jesus. Independente do que eles passaram, Jesus. Eles não são a depressão que eles vivem, Jesus. Eles são salvos e agraciados por você, Jesus. Eles não são o medo, Jesus. E eu ordeno, Pai, agora, em nome de Jesus, que no lugar do medo, o Senhor coloque coragem, Jesus. Assim como o Senhor deu coragem para Davi enfrentar Golias, Jesus. Eu declaro coragem na vida dos irmãos, Pai. Aonde não existia esperança, Jesus. Aonde existia tristeza, Pai. Nós declaramos felicidade, Jesus. Nós declaramos, Pai, esperança onde não existia esperança, Jesus. Toca os corações que estão aqui hoje, Pai, que talvez foram machucados e magoados, Jesus, por pessoas que passaram na vida de cada um, Jesus. Eu declaro agora, Pai, uma graça, Pai, um perdão, Jesus. Que o Senhor liberte esses corações, Jesus, para que perdoem, Pai, e continue, Pai, fazendo o seu nome sendo exaltado acima de todos os nomes, Pai. E nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor vive e reina para sempre. Amém. Aleluia, Jesus. O versículo que ele tinha mencionado, eu pedi para os meninos colocarem ali. Você saiba que Jesus jamais vai esquecer de você. O que é impossível, ali tem uma mãe que está com uma criancinha ali. É impossível de uma mãe esquecer do seu filho, de dar mamar para ele, de cuidar dele. Mas mesmo assim, se ela se esquecesse, o Senhor jamais ia esquecer. O Senhor jamais vai esquecer de você. Eu estava meditando essa semana sobre a Páscoa. E eu estava olhando algumas tipologias, aquilo que Jesus, aquilo que vinha no Velho Testamento, que já estava apontando para o Novo Testamento.
Se eu colocar a minha mão aqui, a luz vai dar uma sombra. E eu vou entender que é uma mão. Mas é uma sombra. Ela não vai mostrar a silhueta das minhas mãos, ela não vai mostrar a minha pele. É uma sombra. É o que o Velho Testamento apontava para o Novo Testamento. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo do 1 ao 14, a Bíblia fala sobre quando o povo ia sair do Egito, a primeira Páscoa que foi celebrada, que Deus tinha orientado a Moisés. Então, eles começaram a fazer todo esse amparo para que eles pudessem sair daquela terra. Foi quando Deus falou para ele que ia vir uma praga, que ia matar os primogênitos do ser humano, dos animais, de todos o primogênito ia morrer. Eu quero ler alguns versículos para que você possa entender aonde eu quero chegar. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano era janeiro, mas nós estamos comemorando no mês de abril. Mas era o primeiro mês. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convida ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei o que basta para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar também ou um cabrito, e o guardarei até o 14º dia. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para vocês entenderem o que eu quero dizer. Guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará o cordeiro no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e porão nos umbrais e nas veigas das portas, na casa em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as frissuras. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Dessa maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comê-lo-ei à pressa comerei à pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiver. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quanto eu feri a terra do Egito. Então, a Bíblia diz aqui no versículo 14, que é um versículo que eu gosto muito: Esses dias vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo, para sempre. Eu estava meditando sobre isso, quando fala que no 10º dia era para pregar o animal, mas não era para matar. Que era para matar o animal somente no 14º dia. Eu não sei se você já leu a Bíblia, se você já passou pelas passagens que fala, a Bíblia nos diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, quando Jesus entrou em Israel, pela última vez ele entrou no dia 10. E no 14º dia Jesus foi morto. Então, quando o Velho Testamento ele assombra, que apontava para o Novo Testamento, que Jesus haveria de vir, que Jesus era o Cordeiro Pascual, do qual ia ser imolado por mim e por você.
Mas depois eu quero ler aqui para você no Novo Testamento sobre esse Cordeiro de Deus. Então, a Bíblia fala que era para sacrificar esse cordeiro. Não era simplesmente para sacrificar e o sangue escorrer, não. Aquele sangue era para que eles pudessem aspergir nos umbrais das portas. E todas as portas que tivessem aquele sinal, aquele sangue, o anjo da morte ia passar e não ia acontecer nada naquela casa. Mas o que eu quero dizer para você com isso? Nós precisamos ter essa marca. Nós precisamos ter esse sangue. Se você ainda não tem essa marca, você precisa de ter. Porque toda aquela casa que não tinha marca, o anjo da morte passou e todos os primogênitos foram mortos naquela noite. E a Bíblia fala que era para eles comer apressadamente, que era para eles se vestirem, colocar a sandália nos pés, porque depois daquilo eles iam sair, eles não iam ser mais escravos, eles iam ser livres. Aquele povo não ia ser mais escravo de Faraó, aquele povo ia ser livre. Mas eu quero dizer algo importante para você. Quando o Senhor nos cobre com o teu sangue, quando o Senhor nos marca com o teu sangue, Ele está tirando do jugo, da maldição do pecado. E nós precisamos ter essa marca do sangue, porque aquele povo judeu estava saindo da escravidão, e nós estamos saindo do pecado. Porque Jesus está nos dando essa oportunidade para nós arrependermos. Porque, como o Marlon falou, ele enfrentou todas as coisas, porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Talvez a decisão do amanhã seja tarde demais. Mas eu quero dizer para você, no livro de Números, capítulo 21, versículo 4, se não me engano, fala sobre a serpente no deserto. Fala que aquele povo, ele saiu do deserto, aquele povo estava no deserto, depois que eles tinham atravessado o Mar Vermelho, aquele povo começou a apurrinhar Moisés e falar contra Moisés e contra Deus, falar, mas vocês nos tiraram do Egito para nós morrer nesse lugar sem água, sem comida. E então aquele povo pecou contra Deus, e Deus permitiu que a serpente começasse, a maldição começasse vir e morder aquele povo, e aquele povo estava morrendo, e aquele povo se arrependeu, falou, Moisés, fala para o Senhor, ora para o Senhor, para que Ele possa tirar essa serpente do meio de nós. E o Senhor falou para Moisés, olha Moisés, você faz uma serpente de bronze e levanta numa haste no deserto, e todas aquelas pessoas que foram mordidas por essa maldição, que olhar para aquela serpente, elas vão ser curadas. Mas eu quero dizer algo para você, importante demais. Muitas pessoas eram picadas pelaquela maldição, por aquelas víboras, e não olhavam para aquela serpente, e aquelas pessoas morriam, porque aquelas pessoas que não olhassem, elas iam morrer. Mas se você for olhar no Novo Testamento, Jesus foi colocado no madeiro, e todas as pessoas que olhassem para Jesus, ela ia ser liberta da condenação do pecado, ela ia ser liberta do pecado. Mas muitas pessoas hoje estão morrendo, porque elas não conseguem olhar para aquele que pode libertar, para aquele que pode salvar, para aquele que pode curar, que é Jesus Cristo. Jesus não está mais no madeiro, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e Ele está nos céus, e um dia Ele vai voltar para levar a sua igreja, Ele vai vir nos ares para levar a sua igreja, mas aquele que entender que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida dele. Todo aquele que não tem a marca, o anjo da morte passou, e foi uma mortandade só. Aquele povo, ele saiu do Egito, e eles foi rumo à promessa que Deus tinha para eles. Deus tinha falado para eles, olha, eu tenho uma terra que mana leite e mel para você. E o Senhor tem falado para mim e para você, olha, eu tenho um novo céu, uma nova terra para vocês. Um dia todos não haverá mais ranger de dente, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, porque não haverá mais escuridão, porque Jesus é a luz. E todos nós temos que entender isso. Há 38 anos atrás, eu não fui como o Marlon, foi um pouco diferente. Eu queria conhecer Jesus porque eu tinha um vazio, eu tinha um buraco no meu coração que consumia a minha alma, e eu não sabia como preencher isso.
Mas um dia eu falei, olha, eu não sei orar, eu não sei falar, mas Deus, eu quero que o Senhor, se o Senhor existe, que o Senhor venha entrar, que o Senhor venha tirar esse vazio do meu coração. Mas esse vazio foi preenchido o dia que eu entrei na igreja. Eu entreguei a minha vida para Jesus. A partir daquele dia, a minha vida foi transformada. Não porque eu era bom, não porque eu sabia, não porque Jesus teve misericórdia de mim, Ele me alcançou. Porque se eu continuasse naquela vida, talvez eu não estaria aqui para contar. Mas Jesus, Ele me alcançou pela sua misericórdia e pelo teu grande amor. Então, meu irmão, naquele tempo, naquele dia, o Senhor diz para Moisés, ó Moisés, você fala para o povo, para que eles possam preparar a Páscoa, para que eles possam comer, e que eu acho importante sobre isso, assim, que o Senhor, Ele zela muito pela família. Ele diz assim, olha, vocês se reúnem a sua família, se a sua família for pequena, você convida o seu vizinho, para que vocês possam estar juntos, para que vocês possam comer, e não é para sobrar nada. Tudo que sobrar é para queimar no outro dia, né, para que vocês possam ir. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós não precisamos pegar nada, guardar nada, porque o Senhor, Ele supre, Ele cumpre aquilo que Ele promete na nossa vida. Muitas vezes nós estamos preocupados o que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos vestir, o que nós vamos fazer. E eu estava falando para o irmão, eu até esqueci o irmão aqui, eu estava falando para ele hoje. Falei, meu irmão, olha, a Bíblia diz assim, no livro de Mateus, capítulo 33, versículo 6, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você buscar primeiramente o reino dos céus, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Eu descobri o irmão ali. Glória a Deus. Graças a Deus. Então, meu irmão, muitas vezes nós queremos buscar primeiramente as coisas e depois buscar o reino dos céus. Mas quando nós dispomos, eu gostaria que você tivesse a sua própria experiência. Porque muitas vezes nós só contamos experiência do que nós ouvimos os outros falar. Mas começa a partir de hoje a ter a sua própria experiência. Fala, Jesus, eu quero ter minha própria experiência com o Senhor. Porque você vai ver o quanto é diferente quando nós passamos a entender, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós não somos mais Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da sua vida. Quando você entender isso, Ele é o Senhor da sua vida, Ele que vai te dirigir, Ele que vai te direcionar. Mas se você entender, eu estava falando para o irmão, agrada o Senhor, faz a vontade do Senhor, que as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Mas muitas vezes nós não temos fé suficiente para entender isso. É o passo, é aquilo que eu estava falando, quando o Senhor falou para ele, olha Moisés, toca na água, que o Senhor vai fazer um milagre. Se Ele não tivesse tocado naquela água, o mar não teria se abrido, meu irmão. Não seria aberto. Quando aquele povo estava à beira do Jordão, se Josué não tivesse tocado com o povo o pé na água, aquele rio não seria aberto, meu irmão. Mas coloca o seu pé na água hoje, para que você possa contemplar milagre. Talvez você ainda não tenha visto milagre, meu irmão. Talvez você não tenha uma experiência sobre milagre. Milagre, meu irmão, é certeza das coisas que você não está vendo. Você pode não estar vendo agora, mas o Senhor já está vendo lá na frente. O Senhor está vendo amanhã, o Senhor está vendo daqui um mês, o Senhor está vendo daqui um ano, o Senhor está vendo daqui a eternidade, meu irmão. Porque os nossos olhos enxergam pouco. E aquele povo saiu, meu irmão. Saiu daquele lugar. Mas uma coisa importante que eu estava meditando, que era para comer aquele cabrito, sem quebrar nenhum osso dele. Não era para quebrar nenhum osso. E eu me lembro que quando Jesus estava na cruz com aqueles dois malfeitores, um de um lado, outro do outro, o soldado chegou e falou para o governador que era para quebrar a perna deles para que eles pudessem morrer mais rápido. Então eles chegaram, quebraram as pernas de um da direita e do outro da esquerda, mas quando eles chegaram em Jesus, Jesus já estava morto.
E aquele homem pegou uma lança e furou o lado de Jesus. Então, ali saiu sangue e água, que era para constatar que ele realmente estava morto. Então, nada em Jesus foi quebrado, porque a Bíblia já estava falando aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar para você no Salmo de número 34. Salmo 34. Salmo 34, versículo 20. 34, 20. Coloca para mim, por favor, irmão. 34, 20 diz assim: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Nenhum osso de Jesus foi quebrado, porque a Bíblia já estava apontando para isso. A Bíblia já estava, o Velho Testamento estava apontando para Jesus. Tudo que eles estavam fazendo no Velho Testamento estava apontando para o Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo. Que Jesus ele ia entrar, que Jesus ia morrer, que Jesus ia ressuscitar, que Jesus estava ali para dar vida por mim e por você, porque nós não tínhamos condições nenhuma. Porque o meu pecado e o seu pecado foi transgressão para que Jesus pudesse morrer. Mas Ele te amou tanto, Ele te amou tanto, Deus te amou tanto, que Ele não poupou o seu Filho por mim e por você, para que nós pudéssemos reconhecer o poder do Senhor Salvador na minha vida e na sua vida. E muitas vezes, meu irmão, nós falamos para, não, mas amanhã, ou amanhã eu aceito Jesus, ou depois da manhã, mas hoje é o dia, hoje é a oportunidade, meu irmão. Hoje é a oportunidade. Come apressadamente, coloca as suas roupas, coloca a sua sandália, porque vocês vão sair daqui rápido. Vocês vão sair do jugo, do pecado, vocês vão sair da maldição, do cativeiro. Vocês não vão ser mais escravos. E talvez você ainda que não tomou a decisão, você ainda é escravo do pecado. Você ainda é escravo do inimigo. O inimigo ainda está escravizando você. A partir da hora que você toma uma decisão, algo diferente começa a acontecer. Algo diferente começa a acontecer. Quando nós entendemos o propósito do Senhor, quando nós colocamos as nossas vidas, meu irmão, quando nós entregamos que nós realmente não vivemos mais para nós, e nós vivemos para Ele, e nós deixamos que Ele dirija a nossa vida, nosso caminhar, aquilo que as nossas decisões, nós vamos ver que algo diferente vai acontecer. Você vai começar a contemplar algo diferente, você vai começar a contemplar algo novo na sua vida, que você nunca tinha visto, que você nunca tinha contemplado, que você nunca tinha sentido. E hoje é o dia, hoje é a oportunidade que Jesus sempre está nos dando, de nós reconhecermos, de nós entendermos aquilo que Jesus tem para nós. No livro de Coríntios, capítulo de número 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 19, fala sobre isso também. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. Então, meu irmão, o fermento, quando ele falava sobre o fermento, que era para não comer nada de fermento, para que eles pudessem sair dali, para que eles não pudessem contaminar. E nós não podemos contaminar com as coisas do mundo. O mundo oferece tantas coisas, meu irmão. E para te falar a verdade, as coisas que o mundo oferece é muito boa. É boa. Mas não nos leva à salvação. Não nos leva para o caminho. Eu quero que você entenda que as coisas do mundo, o mundo ele fascina. O mundo ele atrai. Aquele cordeiro, ele tinha que ser um cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito.
Quando Jesus estava de frente a Herodes, ele falou: olha, eu não vejo nenhum mal nesse homem. Eu não vejo nada ruim nesse homem. Era um cordeiro sem mácula, sem defeito. Jesus não tinha pecado. Jesus estava ali, e quando chegou na época daquelas festas, era costume de soltar alguém. E Jesus foi trocado por um malfeitor, por um homem bandido, por o maior bandido da época, que estava condenado à morte. E falou para aquele povo: quem que vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E aquele povo disse: solta Barrabás. Aquilo ali não foi um mero acaso. Aquilo ali não foi um mero acaso. Deus já tinha programado tudo aquilo por amor a mim e por amor a você. Deus já tinha preparado tudo aquilo para que Jesus pudesse partir por mim e por você. Nós não merecíamos nada. Ele pagou um preço muito alto, o preço de sangue. O sangue que foi aspergido. O sangue que foi derramado para que hoje nós pudéssemos estar aqui com saúde, perfeito. E talvez não reconhecemos. Muitas vezes, meu irmão, nós só reconhecemos quando nós perdemos. Então, reconheça enquanto você está vivo, enquanto você pode, enquanto você tem entendimento. Reconhece que Jesus veio por mim, veio por você. E Ele está nos dando a oportunidade. Eu não vou demorar muito, porque eu quero ter um tempo maior depois, para que eu possa continuar essa palavra, que você vai entender o quanto tem coisas tremendas que Deus falou no meu coração, através dessa palavra. Tem uma tipologia muito grande do antes e depois, aquilo que Jesus fez por nós. Mas o que eu quero dizer para você, domingo é a Páscoa. Nós comemoramos, ou temos que comemorar, a ressurreição de Cristo, não a morte. A morte foi para que nós pudéssemos ser livres. E a ressurreição foi para que nós pudéssemos ter esperança que um dia Ele vai voltar e levar o seu povo. Vai voltar e levar a sua igreja. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Ninguém de nós. E eu quero te fazer uma pergunta. Você não precisa responder para mim. Se Jesus te chamar hoje, você está preparado? Se for o tempo, você está preparado? Seu nome está escrito no livro da vida? Você foi registrado no cartório como filho? Se não foi, meu irmão, cuidado. Jesus sempre está nos dando um alerta, todo dia. Talvez hoje é o dia de nós fazermos reflexões e ver aonde nós precisamos de acertar na nossa vida, aonde nós precisamos de consertar. Qual o caminho que nós temos que seguir? Porque talvez estamos andando por um caminho muito longe de Jesus. Ou talvez estamos andando na beira do caminho. E quem anda na beira do caminho vai continuar como aquele cego Bartimeu. Mas a partir da hora que você vai para o caminho, algo diferente acontece. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Eu estava meditando no versículo do João capítulo 3, versículo 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu gosto do versículo 17. Se o irmão puder colocar para mim, por favor. Diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio te julgar,
Jesus veio te salvar. Jesus não veio te condenar. Jesus veio para buscar a sua igreja. Jesus veio para te dar vida e vida com abundância, mesmo nós não merecendo. Mesmo nós não merecendo. Porque muitas vezes nós falamos, Jesus, eu orei, o Senhor não fez nada, o Senhor se esqueceu de mim. Jesus jamais pode esquecer de você. Jamais. É impossível Jesus se esquecer de você. Você já confessou Jesus na sua vida? Livro de Romanos, põe para mim, meu irmão. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Nós temos que confessar com a nossa boca. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Confessar, falar, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Nessa semana, muitos teve um período para jejuar, outros para orar. Onde eu trabalho, tem um rapaz que ele é muçulmano. E eles têm um período deles de um mês, deles jejuarem. O menino é um menino, tem uns 18 anos mais ou menos, ele tem. O menino está mais magro que o Marlon. Jejum, menino. 30 dias. Só pode comer um pouquinho e beber água, um tiquinho de água, acho que 8 horas da noite. E assim, só aquele período e pronto. E 3 vezes tem que orar por dia, não sei. Mas eu não estou falando de religião. Estou falando de Jesus. Muitos têm um período para jejuar, orar, agradecer a Deus pelo sacrifício dele. Talvez nós não temos muito tempo, meu irmão. Talvez o nosso tempo é limitado. Talvez você não tenha um período para você orar, levantar, talvez de manhã, ou à tarde, ou à noite, para ajoelhar e falar, Pai, eu te agradeço pela vida, te agradeço pela saúde. Talvez a pessoa só lembra de agradecer quando está doente. Ou talvez para fazer Jesus de remédio, a hora que está sarado, não quer saber mais de Jesus. Mas tem um período, meu irmão. Talvez nós temos um período grande, 2 horas, 3 horas. Talvez nós entramos na internet e ali vê os amigos, as fotos. Não é errado. Não é errado. Mas nós não temos tempo para Jesus. Para agradecer a Ele. Talvez, meu irmão, nós precisamos fazer um jejum de internet ou talvez de celular. Porque talvez isso está roubando o nosso tempo, que nós poderíamos 10 minutos, 15 minutos para agradecer a Deus. Vamos colocar de pé.